Boa noite. Obrigada por terem vindo, por estarem aqui conosco nesse convite tão especial. Eu costumo dizer que o que a gente mais tem de precioso hoje é algo chamado tempo. E vocês decidiram investir tempo em conhecimento, e eu tenho certeza que é porque amam pessoas, amam vidas, e porque a vida tem um valor imensurável. A vida importa. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Como o Dorinaldo disse no início, as autoridades presentes, estou muito feliz, nosso amigo Vinícius, obrigada por estar aqui. E a você que nos assiste nessa transmissão online pelo YouTube, boa noite, fique conectado aqui com a gente, porque agora nós vamos dar sequência a esse movimento de saúde, de vida, de propósito, de otimismo e falar de fatores protetores, fatores fortalecedores para que a gente possa, ao sair daqui, se lembrar de algo muito especial. Você pode ser um agente de salvação e transformação na vida de uma pessoa. Ok? Você acredita nisso? Levanta a mão. E deixa eu conhecer mais um pouquinho aqui. Quem que está aqui com a gente que cuida de pessoas? Tá. Quantos profissionais da psicologia temos aqui? Certo. Boa noite, colegas. Quantas pessoas que aconselham e cuidam de pessoas estão aqui? Muito bem. Ok, agora que eu conheci vocês, eu vou iniciar a minha fala. E eu preciso abrir o notebook, sim, porque eu uso óculos e eu não quis usar o óculos hoje. Então, para eu ler ali, eu não vou enxergar direito. Então, eu vou me guiar por aqui, pelo telão, tá bom? Vocês deixam, gente? Tudo bem? Mas não vou ficar lendo aqui, não. A gente vai conversar um pouquinho. Pronto. Fatores fortalecedores. Quando a gente fala de algo que fortalece, a gente pode fazer uma associação muito direta a algo que ajuda a construir, a algo que ajuda a estabelecer. E olha para a pessoa que está aí do seu lado e diz assim: você pode ser essa pessoa. Agora tem a segunda parte. Você que está aí na internet, escreve aí no YouTube: eu quero ser essa pessoa. E aí você pergunta assim para o seu amigo do seu lado aí, diz assim: você topa? Então pronto, você assumiu um compromisso, não tem como voltar atrás, porque certamente quando você foi embora desse movimento hoje, que iniciou aqui, com toda certeza, a gente às vezes fala, né, o universo atrai, situações e pessoas serão atraídas pela mensagem de esperança e de cura que você vai carregar. Então, os fatores protetores ou fortalecedores são fatores que nos ajudam a levar esperança ao indivíduo. Certa vez, durante um atendimento clínico, eu escutei de uma paciente dizer algo que eu achei mágico. Ela disse assim: quando eu nasci, a minha mãe jogou pó de pirlim-pim-pim em mim. E eu passei a acreditar que essa coisa mágica que ela fez comigo, nos momentos que eu penso em desistir, ele fortalece a minha missão aqui. Qual é o pó de pirlim-pim-pim que nós temos aqui? Informação, conhecimento. Ih, peraí, deixa eu voltar. Surpresa. E esse vídeo é um trecho de um filme chamado Extraordinário. Ele é um livro também, baseado em fatos reais. Quem já assistiu? Oba, então vocês vão adorar esse trecho. E eu queria compartilhar exatamente uma parte que tem tudo a ver com a mensagem de vida e de esperança que você vai transbordar na vida de outras pessoas, tá bom? Então presta atenção aí. Estou vendo algumas pessoas emocionadas e eu já assisti esse vídeo várias vezes e todas as vezes ele comunica ao meu coração. Porque é esse olhar para os filhos, é esse olhar para a família, é esse olhar para a sociedade, é esse olhar com o coração. E aí eu não sei se alguns de vocês sabem, mas uma das formas terapêuticas que
em muitos momentos da minha vida, me ajudou a ressignificar processos tão desafiadores, é a escrita. E eu vou pedir licença para vocês, tá bom? E eu queria compartilhar uma poesia que eu escrevi hoje à tarde, enquanto eu pensava em cada um de vocês. Eu vou até sentar para ler. Essa poesia que eu escrevi hoje à tarde, depois de terminar os slides, de compartilhar com a Selena, eu disse assim para ela: minha amiga, a gente vai falar dos fatores protetores, mas eu preciso falar com o coração. E falar com o coração é você também ser vulnerável. Então, eu queria que aí onde você está, vou pedir para o rapaz da mesa soltar uma música, um fundo musical, e que você, se quiser ficar de olho aberto ou de olho fechado, pudesse se conectar com as palavras dessa poesia. Tá bom? Pronto. Chama Como Tem Sido o Seu Olhar. Um antigo ensino aponta que os nossos olhos são como portas de entrada da nossa alma. E se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Um olhar sofrido, cuja alma percebe o coração abatido, pensa em desistir. E vai em busca de uma forma a encontrar, para essa dor partir. Da angústia, um lugar seguro para estar, e fazer essa dor tão intensa cessar. Este lugar pode ser o seu olhar. Um olhar de acreditar, de acolher e amar. E aquele que sofre e quer tudo abandonar, aquele que acha querer partir, ele decida ficar. Na verdade, o que ele mais quer é a dor abafar e fazer sumir, deixando-a de existir. Não, ele não quer sumir de si, porque este olhar perdido, ao te encontrar, pode o coração cativar e inflamar essa alma tão sofrida, a sua vida encontrar e perseverar. Coração valente, você não vai parar. Como um bebê que se agarra à realidade, suprido do amor de sua mãe e de seu lar, pode encontrar um respiro ao coração e essa alma batida e suprimida ressuscitar. Ei, seu olhar pode levar cura, trazer sentido de vida e ensinar a dor um novo caminho para que a sua história possa ressignificar. Obrigada. Eu costumo dizer que, no exercício da minha profissão, por muito tempo eu quis me encaixar dentro de uma caixinha, como esse quadrado aqui, que disseram que eu tenho que andar só até ali. A minha vontade é de descer e andar aí no meio de todo mundo. Mas eu queria falar que o primeiro fator fortalecedor e protetor para a sua vida e para a vida das pessoas que você vai encontrar o olhar e transformar é ser você. Acolher a sua autenticidade, saber que aquilo que você carrega, às vezes parece ser tão diferente, mas pode encontrar o olhar de alguém que busca essa diferença. E foi isso que eu tentei expressar nessas palavras que eu compartilhei com vocês, através dessa imagem, desse bebê. Eu lembro de tantas vezes, com medo da maternidade, meu filho segurava o meu dedinho assim, e aí eu dizia, ele está encontrando segurança aqui. Eu queria dizer isso para vocês. Os fatores protetores, através da sua vida e da sua atitude, pode ser como esse bebê que encontra na mãe a segurança que precisa. E você dizer assim para essa pessoa, vamos lutar juntos? Você não está sozinho. Eu lembro de uma citação da Karina Okajima Fukumitsu, que é uma suicidóloga muito conhecida. E uma palestra presencial que ela ministrou em Teresina, ela disse, enquanto a vida... Vamos falar junto, que é bonito? Enquanto a vida, a esperança. A esperança. E a nossa intenção aqui nessa noite é exatamente essa, como instituto de vida, de otimismo e de propósito, levar até você informação para que você seja esse agente de transformação. E essa citação do Viktor Frankl, ela traz uma representatividade muito grande. Vocês já ouviram falar no Viktor Frankl?
psiquiatra austríaco, passou por 4 campos de concentração nazista. E quem ainda não teve a oportunidade de ler o livro dele, Em Busca de Sentido, fica aqui a dica. Ele foi quem criou uma abordagem terapêutica, a logoterapia. E essa frase está no livro dele. Ele diz assim: o sentido da vida não deve ser egocêntrico. Felicidade e prazer não são motivos para a existência, eles são efeitos colaterais. É preciso dedicar-se a algo maior que si mesmo, a uma causa ou ao amor a outra pessoa. E mesmo diante do sofrimento, é possível encontrar sentido. Enquanto eu achar que o mundo gira ao nosso redor, a gente não vai transbordar esse amor na vida das outras pessoas, sem comparação, sem intimidação, mas num senso coletivo de entender que a sua autenticidade, no lugar onde você está inserido, seja aconselhando pessoas, seja atendendo vidas, seja onde for, nesse processo de saber que existe uma causa singular, valorizar a vida, levar a esperança, essa causa, ela pode transformar os números que a doutora Selena mencionou no início aqui, tão assustadores, tão avassaladores, e que grita por um pedido de socorro, meu e seu. Ei, me ajuda, me ajuda. Mas o relógio da vida faz o que com a gente? Corre, 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 corre. Parar para ajudar? Sim, parar para acolher. Como a doutora disse ainda há pouco, alguns pontos tão importantes, estar junto, proteger. Às vezes o que essa pessoa mais precisa é da sua atenção, do seu olhar e da sua companhia, para acreditar que ela pode superar esse desafio. Faz sentido para vocês? As dores promovem crescimento e podem ser o recomeço da sua história. E esses fatores protetores, o que eles fazem? Eles minimizam o risco. Qual é esse risco? De enfraquecimento do olhar, desse olhar para a vida. E potencializa a existência, potencializa o olhar de esperança. Vamos apresentar aqui alguns desses fatores, a gente vai dividir em 4 partes, ok? A primeira, personalidade e estilo cognitivo. Flexibilidade cognitiva. Nome difícil, né? Eu coloquei esse nome, aí a Celina disse, Amanda, vai dando exemplo, vai explicando. Pessoas inflexíveis são como esse poste aqui, rígido, feito de concreto. E nós precisamos entender que o olhar flexível, a palavra acolhedora, muitas vezes, ela vai não só levar esperança, mas desmontar. Como o exemplo que a Celina deu no início da sua jornada acadêmica. Acolhendo aquela pessoa e dizendo, você quer conversar? Deve estar difícil. Trazendo para esse indivíduo esse olhar flexível. Depois, disposição para aconselhar-se em caso de decisões importantes. Quantas vezes um aconselhamento mudou a rota da minha vida, certo? E de esperança. Eu me lembro que durante um período de intenso sofrimento na minha vida, eu tive a oportunidade para pedir aconselhamento a pessoas que me deram direções fundamentais para eu estar aqui com vocês hoje. Eu me lembro uma vez na faculdade que eu estava sentada, ela cansada, vida de estudante, sabe como é que é? E aí eu disse assim, não, eu vou parar isso aqui, não tem condição. E aí eu me lembro que uma pessoa chegou e disse assim, ei, pensa nas pessoas lá na frente, levanta, vamos junto. Estendeu a mão, come aqui um biscoito. Às vezes o que a gente precisa é isso. E aí a gente segue em frente. Bons aconselhamentos são um importante fator protetor. Disposição para buscar ajuda. Autossuficiência. Será que leva a pessoa a buscar ajuda? Nós precisamos entender que hoje você pode ser esse fator protetor na vida de alguém, mas que você também precisa de ajuda. Então, seja flexível com você mesmo. Abertura para a experiência de outras pessoas, habilidade para se comunicar e capacidade para fazer uma boa avaliação da realidade. Durante o sofrimento psíquico, é como se uma grande nuvem pairasse à nossa frente. Quem aqui já dirigiu em estrada com neblina?
Às vezes a gente acende até o farol, mas está tudo tão escuro que a gente não sabe se acelera, se pisa, se vai, se... Não é assim? E eu entendo que aqui, conselheiros e profissionais da psicologia, o nosso papel é fundamental. Porque não é dar resposta, mas é dizer para essa pessoa, eu vou funcionar como o farol desse carro. Se você decidir acelerar, a gente está junto. Se você decidir frear, a gente está junto. Mas nessa jornada, os processos vão ser mais claros para você. Entende? Então, clarificar processos mediante sofrimento, clarificar a situação, também é um fator protetor. E habilidade para solucionar problemas da vida. Sabe quando o desafio está tão grande que a gente fala assim, não sei o que eu vou fazer? Não sei. Quem já passou por isso? Todo dia quase, hoje. Eu passei, quando começou a chover, meu pai, cadê essa chuva? Tem que parar para a gente poder se reunir hoje à noite. Outro fator fortalecedor extremamente importante, tá? Estrutura familiar. Um bom relacionamento interpessoal, um senso de responsabilidade em relação à família, crianças pequenas em casa. E é interessante como a presença de crianças, elas mudam o ambiente. Daqui a pouquinho eu vou falar uma outra informação importante sobre a questão da primeira e segunda infância, tá? Mas nesse momento, a estrutura familiar bem sedimentada, ela é sim um fator protetor para esse indivíduo em sofrimento. Pais atenciosos e consistentes. Imagino que temos aqui alguns pais. Deixa eu te dizer algo. O que os nossos filhos precisam não é o celular mais moderno. Não é o melhor jogo videogame, é a nossa atenção. É tempo de qualidade, tempo de escuta. Sabe quando você chega na sua casa à tarde e você está cansada? Tinha até uma imagem na internet que eu achei que a mãe chegou em casa, ela compartilhou comigo, né? Ai, ainda tenho que ficar com o meu filho, estou tão cansada. E aí essa mãe brinca com o filho, aí depois o filho chega e diz assim, foi o nosso melhor dia. Você quer desenvolver filhos saudáveis? Uma estrutura familiar saudável, dê atenção ao seu filho, à sua filha. Escute. Não ouça. Escute com o coração. Criança percebe, viu? E apoio em situação de necessidade. Que necessidade? Vamos falar de criança? Necessidade básica da infância ou do adolescente. Como eu pontuei ainda há pouco, ser escutado, receber atenção. A Brené Brown, acho que muitos de vocês conhecem, ela tem uma palestra no TED que é muito vista, e eu brinco que até o dia que eu chegar lá. É uma piada, gente, vocês podem rir. A Brené Brown, ela fala sobre a coragem de ser imperfeito. Às vezes, nós adotamos padrões tão distantes dos nossos filhos, de níveis de exigência, principalmente acadêmico, que nós suprimimos esse processo de autenticidade deles. Então, você quer ter essa estrutura familiar consolidada e ser um ambiente protetivo para o seu filho, né? Apoie as suas necessidades. O terceiro eixo, o terceiro aspecto, são fatores socioculturais. Estar empregado, ter uma rede social que propicie apoio prático e emocional, ter a disponibilidade de serviços de saúde mental, ter uma prática religiosa. E eu falo sempre, esta citação da Organização Mundial de Saúde, que o conceito de saúde é um bem-estar bio, psicossocial e espiritual. Quando a gente está na prática clínica, você não está atendendo a pessoa, o corpo aqui, a alma na rua e o espírito lá na casa dela. De jeito nenhum. Somos seres integrais e nós precisamos dar atenção. Como foi pontuado já aqui, não é falta de fé, não é porque a pessoa é fraca de jeito, a gente não pode falar isso. Nós precisamos acolher esses fatores socioculturais, ter um bom relacionamento, ter, sabe, aquela programação do final de semana gostosa de você estar com pessoas que trazem sentido à sua vida. Não é verdade, gente? Não é bom? Isso é um fator protetor. E olha só, dos fatores que eu mencionei até agora, algum deles você precisa de um Pix para realizar? Precisa o quê? Informação, intenção de realizar e acreditar. Acreditar que você pode fazer isso. Pela sua família. Porque começa o olhar que eu falei no começo, começa onde? Dentro. Em você, na sua casa e para a sociedade.
e outros, gravidez desejada, planejada, uma boa qualidade de vida, boa relação terapêutica e regularidade no sono. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e disse assim para ela: olha, eu tenho grande dificuldade com relação ao sono. Ela disse assim: você dorme pouco? Eu disse: não, ao contrário, durmo muito. Eu disse: mas é muito ruim, eu vou no avião, já estou dormindo, daqui a pouco o avião está saindo, quando chego no destino, ainda nem acordei, tem que alguém me acordar. Então, é um fator protetor positivo esse. Quando essa prevenção começa? Infância. Quem tem criança aqui dentro de casa? Levanta a mão, por favor. Certo. Adolescente. Esse ponto aqui, eu vou falar de novo com o coração, todo o tempo estou falando. Nós precisamos que as escolas públicas e privadas desenvolvam programas de fortalecimento emocional e valorização da vida. Eu lembro que durante a graduação a gente leu um livro do Arrier, que falava sobre a criança e mostrava a condição que essa criança tinha ao longo da história. Essa criança era um ser praticamente inexistente. As pessoas não reportavam atenção às crianças. Será que isso mudou? Será que a gente tem dado essa atenção que as crianças necessitam? Deixa eu dizer para vocês, na grande maioria das vezes não. Estudos apontam que a idade de maior índice ao suicídio acontece entre os 9 e 14 anos de idade. A Celina contou da sua experiência com uma criança de 9 anos. E por que isso acontece? O que leva isso a acontecer? Dentro do contexto da adolescência, a gente entende que tem o quê? Uma ampliação dessa vulnerabilidade. Pelo próprio contexto biológico que aquele adolescente está passando e muitas vezes pelo contexto familiar. Então, nós precisamos acolher essas crianças, escutando-as, o seu posicionamento e a forma de comunicar. A criança não vai chegar para dizer: estou com indicativos de depressão, mas essa criança vai ter baixa de rendimento escolar, essa criança certamente vai apresentar comportamentos mais agressivos, uma mudança de comportamento. Às vezes eu já escutei mãe falar assim: não sei o que está acontecendo com esse menino, da noite para o dia ficou assim, grosseiro, deve ser a adolescência que está mudando ele. Não é? Nunca ouviram assim? Agora eu te falar a segunda parte, você não precisa balançar a cabeça e nem levantar a mão. Será que a gente também às vezes não fala isso? E depois se dá conta do que disse? Então, por isso que a informação não é para ficar aqui. Ela é para vir. A viagem mais longa que existe é dos 30 centímetros, da cabeça para o coração. E depois ser transformada em atitudes e em discurso que gera mudança na nossa sociedade. Criança não verbaliza a dor, mas modifica esse comportamento. E também outro ponto importante, que são os contágios de informação. Como foi pontuado ainda há pouco, ao invés de contagiar notícias ruins, nós temos que transicionar o contágio para o bem. E essa é a nossa intenção aqui nessa noite. É promover para vocês um conhecimento. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui, a despeito de ser já da área da psicologia, não teve uma informação hoje que não tinha escutado ainda falar? Eu tive a oportunidade de ser aluno da Selene e já tinha assistido alguns trechos dessa aula. Mas hoje, durante a fala dela, novas informações chegaram até o meu coração e até a minha mente. Então, eu preciso entender que a informação ela não pode parar, ela precisa ser disseminada e praticada em todas as esferas que a gente tem e que a gente atua. E queria caminhar aqui para essa frase que eu acho que resume bem os fatores protetores e fortalecedores. Assim como é possível trilhar o caminho da dor, é preciso saber trilhar o caminho de uma vida com sentido e com propósito. Quero agradecer a presença de todos vocês. A gente tem um recado especial ainda, que o Dorinaldo vai falar. Mas muito obrigada pela presença, pelo tempo. Eu acredito de todo o coração que essas informações são boas sementes que vão florescer na cidade de Teresina, no Piauí e em outros lugares onde você puder avançar e caminhar. E para você que está com a gente no online,
obrigada. Continue conectado, porque a gente vai agora ter um momento muito especial. Muito obrigada.